Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar com a nossa discussão falando sobre as características que definem um bom filme. Na semana passada, na última aula, nós falamos sobre a influência da direção, como direções diferentes podem trazer diferentes perspectivas de um mesmo enredo, de uma mesma história. E hoje nós vamos falar sobre a influência da sociedade na elaboração do enredo de uma produção. Ou seja, o que deve ser considerado toda vez que você estipula a produção de um produto que vai chegar nas telinhas, o que eu preciso considerar, o que eu não posso deixar de lado no momento da idealização, na construção do enredo, do roteiro do meu filme. Já pensando, sempre retornando na nossa pergunta inicial, o que há por trás da produção de um filme? Tema esse que vocês escolheram. Não se esqueçam dessa responsabilidade. Vocês escolheram. Então, vocês têm que ser os principais entusiastas para que esse projeto aconteça. Lembrando que a pesquisa de iniciação científica esse ano, ela vai ser anual. Então, nós vamos trabalhar com esse tema ao longo do ano inteiro. No cinema, assim como na literatura, um produto final tem a influência de diversos fatores para ser construído. E um deles é o peso da sociedade na elaboração do enredo de uma produção. Por trás de um filme de estilo único, residem pontos importantes que podem ser estudados com mais detalhes, onde podemos citar as influências de outras películas produzidas anteriormente e dirigidas por outras pessoas, ou seja, vamos supor que você vai fazer um filme de ficção científica. Você não pode ser alheio a tudo que já foi produzido. Você tem que pesquisar, saber o que tem de novo para que o seu filme ele seja referência, ele seja uma novidade e que ele também possa influenciar os próximos filmes que virão depois dele. Então você não pode se alienar, você tem que fazer essa busca para que você saiba o que já tem, o que deu certo e o que pode melhorar. Os objetivos a serem alcançados com a sua repercussão. Então, a gente tem vários gêneros de filme. Então, por exemplo, a forma de abordagem de um filme, por exemplo, de comédia, é totalmente diferente de um filme, por exemplo, que você vai contar a história de um contexto histórico, de um momento histórico da humanidade, como uma guerra. Então, o objetivo ele vai ser diferente, as expectativas vão ser outras, as metas também. Então, tudo isso deve ser muito bem analisado. O contexto social que foi considerado na sua produção e o contexto em que foi lançado. Então, a gente tem que preocupar tanto com os eventos que ocorreram antes, tanto com o contexto no qual o seu filme está sendo lançado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que você vai lançar um filme falando sobre a história do estudante, sobre a trajetória do estudante no REAMP, que foi o que a gente discutiu em aula. Então, eu tenho que analisar se a data que eu espero lançar esse filme, qual será o impacto desse filme? Será que eu vou ser condizente com a realidade? Quais foram os pontos de vista que eu analisei? Eu fui coerente com a minha fala, com o olhar que eu dei àquele filme? Então, o contexto também deve ser muito bem analisado, porque, como vocês sabem, qualquer produção tem uma crítica ali associada a ela. Então, a gente precisa pensar em todos esses detalhes. E a linguagem a ser adotada, conforme o público-alvo ao qual o filme é destinado. Então, a linguagem também é diferenciada. Então, se você trata de um filme onde as problemáticas envolvem um público adolescente, as preocupações da adolescência, aquela fase ali que os hormônios começam a aflorar, que você começa a sentir interesse por outras pessoas, que você já tem que pensar numa profissão, a linguagem é totalmente diferente de um filme que você vai lidar, por exemplo, com um momento de guerra, ou que você vai contar a história de um casal aí que já tem filhos, que já tem família. Então, as questões são diferentes. E aí, se você quer gerar identificação no público, professor, o que é identificação? Identificação é quando você produz um roteiro para um público-alvo e naquela história, naquele enredo, a gente vai ter elementos que vão gerar identificação. Então, por exemplo, no REAMP, aí no enredo você tem, por exemplo, o filme começa com um estudante que acorda atrasado no horário de aula. Ele tem o primeiro horário da manhã, às 7h30,
Ele acorda atrasado e ele tem uma prova oral e ele já acorda todo embananado, e aí ele começa a se organizar correndo para participar da aula. Todo estudante que assistir aquele filme e ver aquela cena, se ele já tiver passado por ela, vai gerar identificação. E isso prende muito a atenção do espectador. Isso pode ser um filme, isso pode ser uma história em quadrinhos, isso pode ser uma peça de teatro. Então, essa identificação prende a atenção do espectador, de quem está assistindo a sua obra. Então, a linguagem é muito importante. Tem que ser uma linguagem que seja de fácil compreensão e esteja dentro da realidade daquele público-alvo que você quer atingir. Logicamente que se eu fizer um filme para adolescentes, não é obrigatório que as únicas pessoas que assistam sejam adolescentes, mas com toda certeza o seu público maior, que vai apresentar mais interesse em ver aquele filme, vai ser o público mais jovem. Então eu preciso ter essa preocupação. Assim, turma, descobrir quais eventos foram essenciais para o desenvolvimento de um cineasta podem ser de grande fonte de insights na hora de interpretar a obra desses artistas. Então, quando a gente tenta definir o que é um bom filme, a gente também tem que ver toda essa preocupação de quem está envolvida, de toda a parte técnica, de toda a parte artística, das pessoas, se as pessoas realmente se preocuparam com isso e não pensaram apenas em chamar atenção e investir dinheiro em algo que não vai mudar nada na sociedade. Como a gente falou em aula, eu li uma frase bem interessante que diz assim que uma pessoa não é a mesma depois que ela assiste um filme. Então a gente sempre tem que pensar no que aquele filme vai acrescentar na minha vida. De que forma ele pode mudar o meu pensamento, alguma coisa que eu acredito hoje. Então, assim, as pessoas precisam ter essa seriedade na hora de divulgar essas produções aí para mídia. Independente do tipo de estúdio, se forem os estúdios americanos, os estúdios franceses, indianos, sempre tem que haver essa preocupação. Assim, entender o quanto uma história bem contada pode mudar a percepção de uma pessoa e do cinema mundial nos ajuda a enxergar como um filme ganha vida e como uma produção conta muito do trabalho de todos os envolvidos nesse empreendimento. Logo, conhecer todas as questões é de extrema importância para todos aqueles que desejam se enveredar nesse mundo da sétima arte. Assim, vamos ver alguns contextos que influenciaram na criação de grandes produções. Quando eu falo essa influência, não é apenas, por exemplo, eu coloquei aqui grandes conflitos mundiais. A gente tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria, a gente tem várias guerras civis, entre outros grandes eventos. Quando a gente fala dessa influência, não é apenas quando eu tenho um filme que vai tratar sobre algum desses conflitos. Então não vai ser só o filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre pós-guerra ou sobre um determinado contexto na guerra. Todo filme que você conta, que você sabe que de uma forma ou de outra, mais intenso ou não, teve a influência desse movimento, ele se influencia. E muitas vezes a gente precisa de pessoas que conheçam para ajudar para que o enredo faça sentido. Então é muito importante. Por isso que o estudo em história, vocês conhecerem com a maior propriedade possível todos esses eventos, nos ajuda a entender melhor esses filmes que são disponibilizados para vocês dentro da faixa etária de estudantes do 9º ano. A gente também tem a censura e as perseguições, onde muitas produções artísticas sofreram ao longo da história, com períodos de intensa repressão nacional e mundial, como na ditadura militar brasileira. Então tem alguns filmes que a gente consegue observar que teve assim a influência da ditadura, onde havia muita repressão. A gente tem vários artistas brasileiros que se exilaram em outros países nesse período de ditadura, porque eles não tinham a liberdade artística de criar canções, de representar peças. Por quê? A necessidade naquela época, acredito eu, da maioria desses indivíduos, era reportar o que estava acontecendo, as injustiças, tudo aquilo que eles julgavam que não estava correto. Mas havia uma repressão e uma censura muito grande. Ou seja, eles tinham que pensar 10, 100, 1000 vezes antes de divulgar alguma coisa. Então chegou um momento que para eles não fazia mais sentido. Então para muitos era melhor sair do Brasil, esperar a poeira baixar e voltar,
do que ficar ali sem poder fazer nada. Porque para quem canta, a sua ferramenta de libertação é a música. Para quem é um ator, uma atriz, é pelo teatro, é pela encenação que eles também conseguem representar alguma coisa e dar voz a muitos que não podem falar e não têm a mesma voz que eles. Porque uma música ela pode chegar a lugares que nem o próprio cantor ele consegue imaginar. Então o poder é muito grande. É igual a gente conversou na nossa aula. Hoje a gente tem uma profissão que é a profissão de hoje, mas a gente não sabe quanto tempo que ela vai durar, que são os influencers digitais. Então são pessoas que também têm que ter essa consciência, porque a influência deles, o alcance que eles têm é muito grande. A gente tem aí influências digitais que tem aí mais de 10 milhões de seguidores. Então, com certeza, tudo que ele fala vai ter um impacto em muitas pessoas. Então, ele precisa utilizar essa influência, esse seu alcance, para trazer informação de qualidade, trazer informação verídica e só realmente trazer para o seu canal, trazer para a sua página tudo aquilo que for válido, porque a sua influência é grande e ele influencia, sim, a sociedade. Com base nessas nossas discussões dessa semana, da semana passada, qual é a tarefa de vocês, cientista? Lembrando que a nossa próxima etapa é a elaboração de seminários. Imagine que você necessite produzir um filme, que já tem uma data de estreia marcada, nesse ano ainda. Sabendo da importância do público-alvo que acompanhará o enredo da produção, pesquise e registre por meio de um vídeo bem criativo quais são as preocupações que devemos ter para que o produto final atenda aos objetivos idealizados. Qual seria o título do seu projeto? Então você vai imaginar, se você fosse produzir um filme para ser lançado esse ano, sobre o que você falaria. Depois que você decidir sobre o que você vai falar, você vai dar um nome para o seu filme, para o seu projeto e vai colocar quais seriam as suas preocupações pensando na influência da sociedade. Seria a linguagem, dependendo do enredo do seu filme. Seria alguns conflitos que já aconteceram na nossa sociedade. Questões que envolvem preconceito, liberdade de expressão, como você falaria? E aí você vai organizar e vai gravar um vídeo, não precisa ser um vídeo muito longo. E aí quando você finalizar a sua produção, você vai postar o vídeo na plataforma do Google Classroom. E vai se organizar, vai realmente refletir sobre as suas considerações para participar das nossas discussões na próxima semana. Lembrando que a ideia é dar continuidade, puxando mais temas a partir de um seminário. Então eu preciso que vocês sejam muito empenhados nessa atividade, que vocês realmente coloquem o melhor de vocês e que vocês abusem da criatividade na produção. A participação de vocês é o principal ingrediente da iniciação. Lembrando, como eu já falei no começo da minha fala, que vocês escolheram o tema. Então vocês precisam empenhar, trazer dicas, trazer curiosidade para que o nosso tema ele consiga suprir com todas as necessidades, as demandas que esse tema faz e também as nossas expectativas. Que ao final do projeto vocês consigam ver que o esforço de vocês está reproduzido em cada resultado que nós construímos. E eu sei que eu posso contar com vocês, eu sei que vocês podem se doar e fazer essa iniciação ser marcante na vida de vocês. A atividade é essa, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me procure para que a gente possa esclarecê-las o mais rápido possível. Bons estudos e até o nosso debate na semana que vem, pessoal!